Meus irmãos, ouçam esta palavra de Deus. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. Preste muita atenção. Reconhecei que a longa paciência do Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. Versículo 16. É o que ele faz, o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Que assuntos? A respeito da volta de Cristo, da manifestação do Filho de Deus. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido espíritos ignorantes, irmãos, ou pouco fortalecidos, isto é, neoconvertidos, pessoas recém-convertidas, que saiu da sua vida de submundo ou do mundo para uma vida nova. Eles podem ser pessoas que vão interpretar, traduzir, passar ensinamentos que não são verdadeiros. Não que eles não sejam de Deus, esses menos fortalecidos, mas é neoconvertido, pessoa recém-convertida, que são crianças na fé, não conhecem nada do caminho de Deus, estão aprendendo, mas querem ensinar, pregar a palavra de Deus e cometem muitos erros graves nos ensinamentos. Por isso, você, que é um recém-convertido, faz 1 ano, faz 2, faz 5 anos, que você entrou no caminho de Deus, era um homicida, era um criminoso, era um bandido, era um pederasta, efeminado, travesti, era um adúltero, era um idólatra, era um macumbeiro, um feiticeiro, um satanista, seja lá quem você foi no passado. Deus não quer saber do que você era, mas do que você é hoje. Renunciou o pecado, a iniquidade, se converteu, nasceu de novo, foi batizado no Espírito, é uma nova criatura, um filho de Deus. Então você é uma criança na fé, está se fortalecendo, está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, pela oração, pelo jejum, estudo da palavra, na igreja onde você congrega. Você está autorizado, você foi ungido a pregar a palavra de Deus, a ensinar? Ainda não, você está aprendendo. Como os discípulos de Jesus, ele foi escolhendo, foi chamando e foi instruindo. Ele não enviou imediatamente. Eles também estavam no pecado, na iniquidade. Alguns deles, não todos, mas vários dos discípulos de Jesus também estavam mortos nas trevas. Se converteram, estavam aprendendo, estavam conhecendo a sabedoria de Deus, para depois começar a pregar, ser enviados por ele. Vocês estão entendendo? Então, você pode dar o seu testemunho? Sim. Há passagens muito fáceis de entender nas Sagradas Escrituras. Você pode ensinar. Pregar também. Mas tem muitas passagens nas Escrituras Sagradas, em toda a Bíblia. E como o apóstolo Pedro diz nas cartas de Paulo, muitos pontos difíceis, muitos mistérios, revelações difíceis, conforme a sabedoria que Deus lhe deu, revelação, que espíritos pouco fortalecidos. E como ele diz aqui, tanto esses, como aqueles que são ignorantes, falsos. Quanta gente falsa e começa a pregar e ensinar um erro e cometem erros gravíssimos. Em nome de Deus, da Bíblia, da fé, de Jesus Cristo, erros gravíssimos vão se perder e aqueles que os seguem também vão se perder. Para concluir o que Pedro disse no versículo 16, novamente, nelas há passagens difíceis de entender, cujos sentidos os espíritos ignorantes ou os poucos fortalecidos deturpam
torcem a palavra de Deus para a sua própria ruína. É muito grave isso. Como fazem também com as demais escrituras sagradas. Como fazem também com as demais escrituras sagradas. Meus irmãos e irmãs, este é o primeiro vídeo de uma lista de ensinamentos da palavra de Deus que nós estaremos aqui anunciando para você. Corrigindo, ensinando, repreendendo, fortalecendo, exortando, aconselhando, para que você não caia nesta ruína, nessa desgraça, numa condenação, em ensinar, pregar a palavra de Deus, ensinando o erro, em nome de Jesus, da sua doutrina, das Escrituras Sagradas. Naquele tempo, já isso acontecia, e Pedro está advertindo. Ruína. Deturpam a palavra de Deus para a sua própria ruína. Ruína. E quantos em nossos dias estão fazendo isso? Deturpando, torcendo a palavra de Deus para a sua própria ruína, profetizando coisas da própria cabeça e ensinando pontos e coisas difíceis da Bíblia, pegando o erro, falsificando até. Tem aqueles que falsificam. Os falsos profetas, eles falsificam a palavra, testemunhos, pregam ilusões da imaginação da cabeça deles. E também tem passagens, como Pedro disse, muito difíceis de entender. Muito. Ninguém sabe tudo, não sabemos tudo, mas o que o Espírito Santo nos revela ao coração, nós vamos passando a você, vamos ensinando e corrigindo. Como diz na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar, exortar, corrigir, repreender, formar o homem de Deus na justiça. Por ela, ele é aperfeiçoado, se torna capacitado para toda boa obra. É isso que nós estamos fazendo e é isso que todos os pregadores devem fazer. Porém, existem partes difíceis que nós não entendemos. Então, precisamos manter o silêncio. Se nós não sabemos, não podemos inventar, como muitos estão inventando. Todos que pregam e ensinam a palavra de Deus, todos cometem erros em suas pregações, em seus ensinamentos. Isso é verdade. Eu e todos, por mais sábio, entendido, mais santo, sempre tem algum, mas são erros leves, são erros comuns. Porque não somos totalmente, completamente perfeitos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Deus Pai, perfeitamente completos como Deus, como o Espírito Santo, como Jesus Cristo. Então, são erros leves e todos nós, quando vemos e ouvimos as pregações e ensinamentos, a gente observa. Mas não é disso que o apóstolo Pedro está alertando. Ele está falando de coisas graves, erros graves, pecados mortais, que levam à condenação, relativo à interpretação da lei de Deus, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. É por isso que há diversidades e milhares de religiões, milhares e milhares de denominações, e sempre está nascendo uma aqui, outra lá, por causa do entendimento, ou do desentendimento da palavra de Deus. Todas as Bíblias, todas elas, todas as traduções bíblicas, não existe, não, essa é a melhor tradução, essa é a melhor de todas, não existe. Não existe. Todas elas trazem erros. Todas. Estudei em diversas traduções, e aqui eu tenho uma tradução diante de mim, mas a gente que estuda a palavra, prega a palavra de Deus, nós temos que estudar também as outras traduções.
Porque erros que traz essa, a outra corrige. O que a outra traz, essa corrige. Então, uma corrige a outra, mas mesmo assim, nós observamos que há centenas e centenas e centenas de erros. Todas elas. Porque são homens que traduziram. A palavra de Deus, irmãos, foi cerca de 1.500 anos, aproximadamente isso, para termos um livro como esse que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento em nossas mãos. Eles levaram muitos séculos para poder elaborar. Claro que guiados pelo Espírito Santo, com certeza, para termos esta Bíblia moderna em nossas mãos, que estão traduzidas para milhares, isso é, centenas de países, de línguas diferentes, mais de 280 línguas, até indígenas, são traduzidas. Então, tem os tradutores antigos, são miríades de milhares de tradutores dos séculos passados e dos séculos da Idade Média e hoje, moderno. Então, são miríades de milhares de tradutores, para termos hoje, cada um na sua própria língua moderna, o livro que vocês têm nas mãos. Uns são diferentes dos outros, as palavras não são as mesmas, não são. Edições, versões, traduções. E por causa da interpretação e desses erros de traduções, vem o quê? As divisões, as inimizades, a desarmonia, desunião. No tempo dos apóstolos de Jesus Cristo, isso já havia erros também, lá também. Muito mais hoje, nos nossos dias atuais. Quando o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo de as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus, ele estava falando do quê? Do Antigo Testamento. Ele estava falando da Torá, do Pentateuco, dos Salmos, dos Profetas e dos 5 livros Pentateucos. Ele estava falando do Novo Testamento? Não. O Novo Testamento estava sendo anunciado de viva voz. Não era escrito ainda. Apenas de algumas cartas. Depois foram unidas essas cartas. Então, são livros canônicos, livros sagrados escolhidos pela Igreja Antiga, considerados inspirados. Porém, como a cultura é muito antiga, então existem esses erros de tradutores. Os tradutores, por mais santos, por mais estudados que sejam, os antigos e os modernos, também eles traziam esse erro na tradução. Vai traduzir para o japonês, ao árabe, ao português, de Portugal, do Brasil, as línguas africanas, latinas, das Américas, o inglês, chinês, coreano, enfim, meus irmãos, diversidade de língua. Vai trazer também erros. E daí, não é Deus, não é o Espírito Santo que está cometendo erro. Como dizem, a Bíblia é inerrante, errado. A Bíblia não é inerrante. Quem é inerrante, quem não erra é Deus. Deus não erra. O Espírito Santo não erra. Jesus Cristo não erra de jeito nenhum. Mas os tradutores, eles erraram e ainda erram, mesmo atualizando e corrigindo. Por que atualizar e corrigir? Porque se está certo, vai corrigir o quê? Por causa dos erros. Mas mesmo as corrigidas trazem erros e vão trazendo erros e muito. Então, o Espírito Santo está em nosso coração, no coração dos humildes e dos sinceros, para dar a nós a revelação exata, certa. Irmãos, e mesmo assim, sempre haverá algum erro, mas que esse erro não seja grave, que esse erro não leve você à ruína, e nem aqueles que ouvem teu ensinamento, teu testemunho. Nós vamos continuar para o segundo vídeo, para ensinar esse tema tão importante, porque há muita confusão, perturbação, divisão das igrejas e do povo de Deus, e o mundo pagão está também confuso. Como vamos nos converter? Olha o que está acontecendo. Vamos para o segundo vídeo.